Olá, está no ar mais um 5 Perguntas para o CFO Rio de Janeiro, a websérie da Assets focado na carreira do profissional de finanças. Hoje, iremos conversar com Daniela Guanabara, a diretora de Relações com Investidores e CFO da Allos. Ela irá compartilhar conosco mais sobre sua trajetória e seus desafios. Acompanhe. Eu me formei aqui pertinho, a gente está aqui perto da minha faculdade. Eu fiz economia no FRJ e depois eu fiz um MBA em finanças no IBMEC. E eu comecei a minha carreira já na área financeira. Comecei na Shell em planejamento financeiro e foi ali que, de certa forma, eu comecei a me encantar por finanças, né? Para quem ouve de fora, parece difícil acreditar que alguém pode se encantar por finanças. Mas eu sempre gostei de número, matemática sempre foi uma coisa que me agradou e, por incrível que pareça, eu gosto de contabilidade, eu gosto de mexer com balanço. E foi aí que eu comecei a ver orçamento, planejamento, realizado versus orçado. E, ao longo dessa trajetória, surgiu uma oportunidade de eu entrar no mercado financeiro. Eu nunca tinha imaginado, na época, né, trabalhar no mercado, mas foi um mundo completamente novo e diferente. E aí é que eu vi o quanto que meu conhecimento de contabilidade, tudo que eu aprendi de finanças fez diferença. Eu comecei ali fazendo análise de empresas, né, cobri vários setores diferentes. E no mercado financeiro, essa área de análise, que a gente chama de sell side, ela tem um olhar diferente, porque você tem que ser ao mesmo tempo técnico e comercial. E é muito difícil você conseguir conciliar essas duas pontas, né? Eu já vinha do técnico há muito tempo, eu acho que aos poucos eu fui me descobrindo comercial. E legal porque durante esse período inteiro que eu passei no mercado financeiro, eu fui desenvolvendo contatos não só com as empresas, né, porque você tinha que conhecer a alta diretoria das empresas, tinha que trocar muito com eles para ter embasamento para fazer as análises e, por outro lado, conhecer os investidores. E estou na Allos há 8 anos, uma trajetória assim, ascendente, bastante rápida e emocionante para mim, de uma certa forma. Acho essa pergunta muito boa, porque quando a gente olha a trajetória dos shoppings no Brasil, e principalmente da Allos nos últimos anos, o que a gente vê, na verdade, é uma resiliência muito grande, apesar dos desafios do cenário macro. Então, hoje a Allos é a maior empresa de shoppings do Brasil. A gente tem no portfólio 55 shoppings espalhados por todas as regiões do país. E em cada uma dessas regiões, nós temos os shoppings mais dominantes de cada uma dessas cidades ou capitais. Isso faz com que, primeiro, né, a gente esteja exposto a vetores de crescimento diferentes no Brasil inteiro. Então, por exemplo, o agro vem muito bem há vários anos e a gente tem uma posição de dominância bastante interessante ali no Centro-Oeste, Londrina também, que pega um pouco de cinturão agrícola, e além de uma exposição como Norte, Nordeste e o próprio Sudeste. E além disso, né, ao longo do tempo, a gente vem fazendo o que a gente chama de curadoria de mix. O que é isso? É o ir qualificando o shopping ao longo do tempo através dos lojistas. Qual é a demanda atual do consumidor? O que o consumidor quer ter no shopping? Daí você vai fazendo a análise do setor e vai trazendo novidade. Conforme você vai trazendo novidade, o shopping fica sendo cada vez mais a referência do consumidor naquela região. E eu costumo dizer que o shopping, ele é um marketplace, né? Qual é a definição do marketplace? É um lugar em que o consumidor encontra o varejista. Só que é um marketplace físico, né? Acho que para você inspirar as pessoas, para mim o ponto principal é a empatia. E aí eu vou chegar lá porque eu acho que é empatia, né? E como a gente fala aqui de carreira de finanças, né? Diretoria financeira, na minha opinião, é uma diretoria em que o conhecimento técnico, ele prevalece, né? Você tem que ter um conhecimento técnico porque as regras são muito rígidas. Então, eu acho que o primeiro ponto para você escolher uma equipe vem nessa capacitação técnica. Só que, obviamente, no dia a dia, você tem que ter um relacionamento muito próximo com a sua equipe. E se você escolhe profissionais com uma capacidade técnica muito grande, você como líder tem que saber delegar, acho que é a primeira coisa, e você tem que ter um ambiente seguro em que as pessoas possam se colocar, não tenham medo de dar as suas opiniões. E é claro que a escutativa faz parte disso, porque se você tem as pessoas muito capacitadas e estão ali toda hora te questionando, ou te provocando, ou trazendo sugestões, se você não tiver a capacidade de escutar, a tua equipe com capacidade técnica não serve, né? Então, você tem que ter essa troca muito grande. Então, eu promovo dentro do ambiente um ambiente que eu acredito ser seguro e que a gente tenha muita troca.
Então, quando você entra num processo de fusão, esse aspecto cultural ele é muito importante. E, obviamente, a primeira parte do processo é mapear o diferencial no início. Só que mais importante, na minha opinião, do que esse diferencial no início, é você estabelecer qual é o ponto de chegada, qual é a aspiração que as pessoas que vieram dos dois lados querem para essa nova empresa. Porque quando você pergunta para as pessoas o que elas querem ser lá na frente, né? Eu quero ser a melhor empresa de shopping, eu quero ser a melhor experiência para o consumidor, eu quero ter o melhor produto, a convergência é muito maior. Então, é muito mais fácil você trabalhar olhando para a convergência do que partindo da diferença. Tá? Então, isso nas duas fusões, a gente fez esse mapeamento do início. Por incrível que pareça, tinham vários aspectos muito parecidos, mas foi mais fácil trabalhar na aspiração. Foi mais fácil botar todo mundo remando para o mesmo lado. E hoje, quando a gente olha para a composição dos colaboradores da empresa, eu já tenho mais ou menos um terço, sabe? Pessoas que eram de um legado, pessoas que eram de outro e pessoas que são halos. Então, a gente veio trabalhando essa cultura halos e as pessoas que vêm entrando, que não fazem parte nem de uma empresa originária, nem da outra, já trazem uma cabeça completamente nova. Bom, acho que, de qualquer maneira, independente do setor que a empresa esteja, é fundamental que você tenha conselheiros especializados em finanças. Na Allos, a gente tem o Conselho de Auditoria, que já é estatutário. Então, obviamente, esse corpo é um corpo muito técnico e que a gente troca muito e ele dá todo o suporte que o Conselho de Administração precisa para que todo o nosso balanço, todas as nossas demonstrações financeiras estejam de acordo, estejam em conforme. Mas, por outro lado, tem toda a questão de planejamento estratégico que envolve alocação de capital. Então, é muito bom que os conselheiros tenham essa experiência também. E aí eu vou dar um exemplo que não é exatamente um exemplo financeiro, mas que acaba esbarrando no financeiro, foi durante a pandemia. O Conselho da Allos, ele tem conselheiros que têm experiência em finanças, têm experiências em shoppings, mas no mundo inteiro também. Então, o que aconteceu na pandemia? A Europa sofreu mais cedo, né? E como começou ali na Itália, né? A gente começou a ver quais foram os impactos que aconteceram nos shoppings lá. E eles vinham com essa experiência para a gente, meio que para nos ajudar a nos preparar para o que vinha aqui no Brasil. Bom, eu acho que eu sou uma CFO que já é diversa, né? Infelizmente, a própria pesquisa que vocês fazem, quando a gente olha o número de CFOs mulheres dessas empresas listadas, é um número ainda muito baixo, tá? É uma cadeira que demanda, é uma cadeira que você tem que conseguir equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. A gente que é mãe sabe o quanto custa você estar longe do filho, tendo que viajar em roadshow, tendo que ficar vários dias fora de casa, mas eu acho que faz parte da vida. Eu tenho uma filha mulher e eu falo para ela, filha, a mamãe vai trabalhar porque faz parte da minha carreira, é uma parte importante na minha vida. Em momento algum, eu estou deixando de te amar, eu estou deixando de ficar próxima a você. A gente se fala todo dia de manhã, a gente se fala todo dia à noite. Então, ela já entende isso. Inclusive, no colégio, ela fala, nossa, mãe, você é famosa. Eu boto o seu nome no Google, aparece um monte de coisa. Eu falei, filha, para que a mamãe seja famosa, para que a mamãe apareça no Google, eu tenho que sair para trabalhar. Eu acho que a gente tem que colocar na cabeça das crianças que é normal pais e mães trabalharem, independente se eu sou mulher, ou se o pai é homem, ou se o casal é formado de forma diferente, tanto faz. As pessoas têm que buscar a carreira como parte da vida. Mas a gente fala muito ali dentro da Allos a frase de que ninguém larga a mão de ninguém. Eu acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui. Todos os desafios que eu passo como área mesmo, sabe? Todo mundo junto ali, defendendo o ponto. Eu procuro trazer o conhecimento que o meu time coloca em mim ali. E eu acho que o mais importante é essa união. A gente tem que estar junto para o bem, para o mal, e a equipe está unida. Então, acho que esse é o mais importante, na minha opinião.